Então vamos lá. Olá, temos a introdução aqui, onde ele vai fazer uma, uma relação de função, que também a gente vai ver que uma desigualdade ele tem relação de função, está em função de alguma coisa, então a gente pode perceber bastante isso daqui. Então temos aqui como exemplo inicial. Paulo tem um carro flex que pode ser abastecido só com etanol, só com gasolina ou com a mistura dos dois combustíveis. Hoje, o tanque do carro vazio ele foi ao posto de abastecimento que vende etanol a R$ 3,00 o litro e gasolina a R$ 4,50 o litro. Paulo pretende colocar 50 litros de combustível no tanque gastando R$ 180. Então, no máximo. Para isso, quantos litros de álcool ele deve comprar? No mínimo. Então você tem aqui o seguinte: você tem um probleminha em que ele tem que gastar no máximo R$ 180 e apenas com um dos produtos. Então está em função apenas do etanol que eu vou colocar. Então um problema como esse pode ser resolvido por meio de inequações, desigualdades, okay? Que contém incógnita. Então nesse capítulo a gente vai aprender, nós vamos aprender a resolver essas inequações. Então guardem aí esse primeiro exemplo, que depois a gente volta para ele para tentar resolver essa situação. Qual vai ser a quantidade máxima de litros que ele vai colocar de etanol. Então vamos lá. Relação de desigualdade. Então, relações de desigualdade. Quando comparamos números reais A e B, é válido extremamente das seguintes relações entre si. Então, eu tenho A igual a B, A é menor que B, A é maior que B. A primeira relação, que é de igualdade, a gente já estudou, que foi equação. Então, estudamos o tempo inteiro e vimos o tempo inteiro a equação em tudo. E as outras relações, A menor que B, A maior que B, são desigualdades. Então você tem aí os exemplos: 3 mais 1 igual a 4, 3 quartos é igual a 0,75. Todas as duas aí são duas igualdades. Enquanto quando a gente compara usando o sinal maior que menor que, nós temos uma desigualdade. Então, por exemplo, 2 quintos é menor do que 4 quintos, menos 5 é menor que 0. E há também aquelas outras relações que nós vamos ver, que também vocês já viram, onde eu tenho a relação de igualdade e desigualdade ao mesmo tempo, onde eu tenho A menor ou igual a B, A maior ou igual a B. Okay? Caso vocês não lembrem, a gente vai ver daqui a pouco como é que a gente faz essa relação aqui. Pronto. E o que é que vai acontecer com esses sinais de desigualdade? Então eu tenho, por exemplo, aqui, ó, 3 mais 1 é menor ou igual a 6. Essa desigualdade ela é verdadeira porque 3 mais 1 é igual a 4. É isso? E 4 é menor do que 6. E ao mesmo tempo falsa, porque 3 mais 1 é igual a 4 e não é igual a 6. Então, é uma desigualdade que ao mesmo tempo é verdadeira e falsa. Okay? Porque 3 mais 1 é igual a 4 e 4 não é igual a 6, mas ele é menor que 6. Então, 6 vezes 3, 18. Essa desigualdade é verdadeira, okay? E a igualdade também é verdadeira. Então, 6 e é falsa, desculpe, a desigualdade é falsa. Porque 6 vezes 3 é 18 e 18 não é menor do que, não é menor do que 18. Ele é igual. E outra aqui, o exemplo C, nós temos menos 1 vezes 8, que é uma desigualdade falsa, porque a desigualdade menos 1 vezes 8 dá menos 8, não é isso? E menos 8 não é maior do que 8. E ela é também falsa no sentido de que não são iguais. Menos 8 não é igual a 8. Então, essas relações de desigualdade que nós vamos ver, ela vai adicionar os sinais menor ou igual que, maior ou igual que. Pronto.
as leituras básicas. A gente não precisa passar tão a limpo por essa parte daí. Vocês já sabem, já conhecem. Eu tenho uma relação x é menor ou igual que y, mas eu tenho outras leituras também, outros formatos de ler. Então, x é no máximo igual a y. X não é menor que y. E x não excede y, ou seja, ele não é maior. É a mesma coisa, não excede. Então, são outras formas de fazer a leitura dessas inequações. A outra seria x é maior ou igual a y. Outros formatos de leitura é x é no mínimo igual a y. Ou x é pelo menos igual a y. Ou x não é menor que y. Ok? Agora vamos à parte principal. As propriedades. Que vocês também já viram. Vamos lá relembrar. Então, considerando as desigualdades, a desigualdade verdadeira, 3 é menor que 5, podemos efetuar operações de adição em seus dois membros. Então, essa propriedade daí, vocês viram lá no sétimo ano como chamada propriedade aditiva das desigualdades. O que é que significa isso? Se eu adicionar ou subtrair o mesmo valor a ambos os membros dessa desigualdade, okay, o sentido ele não vai ficar alterado. Então, por exemplo, deixa eu colocar aqui para vocês uma tela em branco. Vou iniciar com aquele exemplo que está no próprio livro. 3 é menor que 5. O que é que eu faço aqui nessa questão? Se eu subtrair de 2 cada membro dessa desigualdade, então você tem aqui, ó, o primeiro membro está antes da desigualdade, e o segundo membro está depois. Então vamos fazer o seguinte, vamos adicionar menos 2 em cada membro. Então vou fazer assim, ó, menos 2. Mas o que eu faço do lado de cá, eu faço da mesma coisa do outro membro. Então, o que eu faço do primeiro membro, eu faço também do segundo membro. Então, vou subtrair de 2. Então, 3 menos 2 dá 1, que continua sendo menor do que 5 menos 2 dá 3. Ou eu posso fazer o quê? Adicionar um valor positivo, um número natural, um número inteiro positivo a cada membro. Então, se eu fizer aqui, ó, 3 menor que 5, se eu adicionar 10. Então, 3 mais 10, lembrando que eu tenho que fazer isso em cada membro dessa desigualdade. O que, que vai acontecer aqui? Ó? 3 mais 10, 13. 13 continua sendo menor do que 15. Ok? Então, essa é uma das propriedades, é a chamada propriedade aditiva. Significa que se eu somar ou subtrair, lembrando, uma coisa é certa, eu só posso somar ou subtrair o mesmo valor aos membros da desigualdade. Eu não posso simplesmente pagar, não. Eu não posso simplesmente somar um valor no primeiro membro e outro valor no segundo membro. Então, aí não está funcionando essa propriedade. Okay? Então, você vê que eu subtraindo ou adicionando números inteiros a ambos os membros da desigualdade, a desigualdade ela permanece verdadeira. Então, olha só, ela não vai mudar. Vamos sair daqui. Agora é o seguinte. Se eu multiplicar também valores positivos, e aí vem o sentido, a propriedade multiplicativa. Se eu adicionar valores, multiplicar por valores positivos, números inteiros positivos, então o que, que aconteceria aqui? Ó? Eu tenho 7
é maior do que 3. Nesse momento aqui, eu só posso multiplicar, okay, valores positivos, números inteiros por números inteiros positivos. Também a desigualdade ela permanece verdadeira. Então, vamos lá, vamos multiplicar por número 3. Então, se eu multiplicar por 3 ambos os membros, ó, 3 vezes 3, então 21, a desigualdade ela permanece verdadeira. A mesma coisa acontece se eu fizer o quê? Uma divisão. Então, por exemplo, 8 é menor do que 10. Então, se eu fizer aqui, ó, dividido por 2, então 8 dividido por 2, 10 dividido por 2. Então, eu tenho o quê? 8 dividido por 2, 4. 10 dividido por 2, 5. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Multiplicando por números inteiros positivos. A desigualdade permanece verdadeira. Ah, mas olha só aqui, e se nessa desigualdade tiver número negativo, não vai modificar. Vou mostrar aqui para vocês. Então, por exemplo, ó, menos 3 é menor do que 2. Se eu aplicar a propriedade multiplicativa, ok? E eu multiplicar ambos os membros por menos 2, vamos ver o que é que acontece? Então vai ficar 3 vezes, menos 3 vezes 2 e 2 vezes 2. Então, eu vou ter aqui, ó, menos 3 vezes 2 dá menos 6. Vamos olhar aqui para ver se vai continuar verdadeiro. 2 vezes 2, 4. Então, menos 6 continua sendo menor do que 4. Então, ela permanece verdadeira. Então, lembre-se que nesse momento eu só estou multiplicando, ou, no caso, se eu estiver dividindo, então se eu tiver aqui, ó, menos 25, ele é maior do que menos 30. Concorda com essa relação? Menos 25 é maior do que menos 30. Quando eu tenho um número negativo, quanto mais próximo do zero ele estiver, maior do que o outro número negativo ele vai ser. Então, nesse caso aqui, menos 25 está mais próximo de zero. Então, ele é maior do que menos 30. E eu quiser assim, ó, vamos dividir ambos os membros por 5. Vamos dividir por 5. Então, eu vou obter como resultado menos 5. E aqui, menos 30 dividido por 5 dá menos 6. Olha aí se permanece verdadeira. Menos 5 é maior do que menos 6? Sim, né? Pronto. Então, quer dizer que essa propriedade, ela funciona. Tenha certeza. Vamos lá, vamos adiantar nosso lado agora. Já a segunda propriedade, o que é que vai acontecer aqui? Deixa-me ver se ele permanece na mesma. Ele permaneceu na mesma. É a mesma. Eu expliquei as duas propriedades aqui no mesmo sentido. Pronto, essa aqui, que vai ser diferente. O que é que vai acontecer aqui? Se eu aplicar a propriedade multiplicativa, mas nesse sentido eu multiplicar ambos os membros por um número inteiro negativo, o sentido da desigualdade ele vai mudar. Aí sim vai alterar. Então, vamos ver aqui, por exemplo. Eu tenho menos 3 é maior do que menos 4. Vamos esquecer esse sinal da desigualdade. Vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar ambos os membros por menos 2.
menos 3 vezes, abre parênteses aqui, menos 2. Eu vou esquecer aqui, ó, a desigualdade, vou colocar somente um tracinho aqui, vou multiplicar menos 4 vezes menos 2 também. Olha só o que é que está acontecendo. Vamos ver os resultados aqui. Menos 3 vezes menos 2 dá mais 6, né? Isso fica positivo. Sinais iguais. Okay? Na multiplicação, eu vou multiplicar normalmente e a multiplicação de dois sinais iguais sempre dá positivo. Menos 4 vezes menos 2, a mesma coisa. Vai ficar o quê? 8. O que é que vocês percebem aí agora? Me digam aí. Qual vai ser o sentido agora da desigualdade? 6 é o quê? Pronto. O que é que vocês podem me dizer agora a respeito dessa propriedade quando eu multiplicar ambos os membros por um número inteiro negativo? O que é que vai acontecer com a desigualdade? Isso, com certeza. Então, vocês viram anteriormente na primeira e na segunda propriedade, se eu multiplico, se eu divido, se eu somo, se eu subtraio por números inteiros, no caso multiplicação e divisão sempre positivos, a desigualdade ele não vai alterar, ela permanece a mesma. Mas, se eu multiplico ou divido ambos os membros dessa desigualdade por um número inteiro negativo, a gente percebe de imediato que a desigualdade ela vai ficar alterada. Então, 6 menor que 8. Então já percebe aí que não permaneceu o mesmo sentido desde lá do início. Deixa eu colocar aqui um outro exemplo. Bom, eu quero que vocês façam o seguinte. Dividam aí ambos os membros dessa desigualdade por 3. E me digam o que é que vai acontecer. Dividam ambos os membros da desigualdade por menos 3. Qual vai ser o resultado? Cuidado com o jogo de sinal, viu? Cuidado com o jogo de sinal. Fique. Não, você vai dividir ambos os membros. Não vai multiplicar, não. Preste atenção no detalhe. E o outro lado. E como é que vai ficar a desigualdade? Também vai ser alterada. Então, olha só. Se eu dividir por menos 3, então menos 12, vamos dividir por menos 3, ó. Menos 3, vamos deixar a desigualdade aqui de lado. E 6 eu vou dividir também por menos 3. Cuidado, gente, para vocês não errarem sinais. Errando o sinal é problema sério. Vocês estão trabalhando com equações e inequações agora. Você sabe que se errar sinal, você perde a questão inteirinha. Sinais, ó, na divisão de dois sinais iguais dá sempre positivo. Então, menos 12 dividido por menos 3 vai dar 4 positivo. Não é isso? E 6 dividido por menos 3, sinais diferentes na divisão, dá sempre negativo. 6 dividido por menos 3 dá menos 2.
O que é que vai acontecer com a desigualdade lá em cima, que era menos 12 menor ou igual que menos 6? E essa desigualdade é verdadeira, no sentido que menos 12 é menor do que 6, e é falsa porque ele não é igual, não é isso? Mas, nesse caso aqui, 4, ele vai ser o quê? Maior ou igual que menos 2. Ele já não é mais menor. Então, ó, perceba que ao caminhar da desigualdade, ele simplesmente alterou o sentido. Alguma pergunta a respeito disso? Mais alguém, gente? Então, são as duas propriedades das desigualdades, as três, no caso, porque a primeira e a segunda eu coloquei em uma só, e no primeiro não precisa. Ok, então vamos prosseguindo. Agora vocês vamos aplicar em exercícios. E aí, vamos lá? É rapidinho, essa tarefa é bem rápida. Então temos aqui o seguinte. Classifique as desigualdades a seguir em verdadeiras ou falsas. Bom, 3 é maior que 5 menos 1. Ela é falsa, não é isso? Ela é falsa. 5 menos 1 é 4 e 3 é menor que 4. Menos 5 é menor que 4 menos 2 ao cubo. 2 ao cubo é o quê? 8. 4 menos 8 dá menos 4. Menos 4, então, menos 5 é menor que menos 4. Verdadeiro. Menos 1 menor igual que 2 vezes 5. 2 vezes 5, 10. É verdadeiro. 3 ao quadrado menos 1, quer dizer 8, porque 9 menos 1 é 8, é maior ou igual que 4 vezes 2, 8. É verdadeiro ou falso? É verdadeiro, porque é igual. Então, ele pode ser maior ou igual que 8. Menos, ou seja, o oposto de menos 0,3. Quem é o oposto de menos 0,3? 0,3, não é isso? É menor ou igual que 0,29. É o quê? Falso. É falso. 0,3 ele vai ficar positivo, gente, porque esse menos aí do lado de fora ao parênteses indica o oposto de quem está dentro. Então, 0,3 é a mesma coisa que 0,30. Se você for igualar em número de casas decimais. Agora esquece aqui esse zero, que a parte inteira é a mesma. Esse zero. 30 é menor ou igual que 29? Não, né? Ele é maior. Então, por isso é falso. Π, menos π, é maior ou igual, é maior que menos 3,1. É verdadeiro ou falso? É falso. Muito bem. Represente por meio de uma desigualdade cada uma das sentenças a seguir. M é menor que N. M menor que N. Fiquem atentos a essas sentenças para poder colocar a desigualdade correta, viu? Porque depois vai aparecer de outros formatos. Lembra das outras formas de linguagem? Elas vão aparecer depois, que a gente vai treinar daqui a pouco um pouquinho mais. P excede Q. Se ele está dizendo que excede, é porque ele é maior, não é isso? Então, P ele é maior que Q. Então, a palavra excede quer dizer que ele ultrapassa, ele é maior que. X é pelo menos igual a y. Então, pelo menos, então quer dizer que ele é maior ou igual que y. Então, x, pelo menos, significa isso. Maior ou igual que y. A não excede B. Se ele não excede, é porque ele é o quê? Menor, ok?
Mas ele pode ser igual também, ele só não excede, entendeu? Então ele é menor ou igual que B. Outra coisa para ficar atento, se ele não excede, é porque ele pode ser também igual, ele só não pode ultrapassar. K não é menor que H. Se ele não é menor, é porque ele é maior ou igual, não é isso? Então, bora lá. K, ele é maior ou igual que H. Z não é maior que T. Se ele não é maior, ele é o quê? Menor ou também pode ser igual. Então, Z, ele é menor ou igual que T. Anota aí, vamos para o próximo. Questão 3. Com base na desigualdade verdadeira, 6 menor que 8, escreva as desigualdades verdadeiras equivalentes a ela da seguinte maneira, adicionando 5 aos dois membros. Vamos lá adicionar 5 aos dois membros. Então vai ficar o quê? 6 mais 5, 11. 8 mais 5, 13. Então, 11 menor que 13. Ou, se você quiser ter, poderia ter feito assim, ó. 6 mais 5 menor do que 8 mais 5. Tanto faz. Adicionando menos 3 aos membros. Vamos subtrair menos 3 lá. 6 menos 3 dá 3. 8 menos 3 dá 5. Então, 3 é menor que 5. Ou, se você preferir ter simplesmente adicionando menos 3, poderia ter feito isso aqui, ó. Tanto faz, ok? Não é para colocar os dois, não. Multiplicando os dois por 4. Então, vamos lá. 6 vezes 4 menor do que 8 vezes 4. Ou 24 menor que 8 vezes 4, 32. Multiplicando os dois membros por menos 2, não é isso? Então, vamos lá. 6 vezes menos 2. E aí é o seguinte, a gente já sabe que automaticamente ao multiplicar e ao dividir ambos os membros por números inteiros negativos, o sentido da desigualdade muda. Então, ó, vai ser maior do que 8 vezes menos 2. Ou 6 vezes menos 2 dá menos 12, maior que 8 vezes menos 2 dá menos 16. Tá aí, só para comprovar que realmente o sentido da desigualdade ele alterou. Agora, multiplicando os dois membros por menos 0,5. Vamos lá. Então, 6, eu estou multiplicando de novo por um número inteiro negativo, menos 0,5. E ele também vai mudar o sentido, maior do que 8 vezes menos 0,5. Ou, quando eu multiplico, vai ficar o quê? 6 vezes menos 0,5 vai dar 3. Então, nós temos aqui menos 3 é maior do que menos 4. Tá aí. Pode sim, posso. Primeira, tá aí. Primeira e segunda. Vai precisar dessa. Pronto. Vamos lá, questão 4. Complete as sentenças matemáticas a seguir com o sinal da desigualdade adequado.
Vamos lá. Nesse caso aqui, ó, 6 maior que menos 2. Logo, 6 mais 5 vai dar 11. Então, a gente está adicionando 5. A gente não precisa ficar fazendo os cálculos, gente. A gente só vai ficar observando. Nós estamos fazendo o quê? Adicionando dois números inteiros. Mas se eu adicionar dois números inteiros ou subtrair dois números inteiros, o sentido da desigualdade não muda. Então, ele vai continuar o quê? Maior que. Bom, na letra B ele está fazendo a mesma coisa. Ele está adicionando menos 3, um número inteiro negativo. O sentido da desigualdade também não muda. Então vai ficar menor ou igual. Para não precisar ficar fazendo continha, é só lembrar da propriedade. Vamos lá. Na letra C, menos 5 menor que 3, ele está multiplicando por números inteiros negativos. Então, números inteiros negativos muda o sentido, sim, da desigualdade. Então, vai ser maior. 8 vezes 5 maior que menos 1 vezes 5. Logo, o que foi que ele fez aí? Multiplicou por dois números inteiros positivos, então o sentido da desigualdade não muda. Continua sendo maior. Então, 9 maior que menos 3. Menos 9, o que foi que ele fez? Multiplicou por menos 1. Se você reparou, ó, o oposto de 9 é menos 9 e o oposto de menos 3 é 3. Significa que ambos os membros ele multiplicou por um número inteiro negativo. Se ele multiplicou por um número inteiro negativo, significa que o sentido da desigualdade vai mudar. É isso? Então vamos lá. Na questão 5. Se a variável x representa um número inteiro, determine o maior valor de x, tal que x tem que ser menor que 7. Qual é o maior valor para x? 6, muito bem. O menor valor de x, tal que x tem que ser maior ou igual a 10. Qual vai ser o valor de x? 10, isso mesmo. O maior valor de x tal que 2x menor que 30. Aí você vai resolver. Agora virou uma inequação para você resolver. Qual é? Pense aí, ó. Tem que ser menor do que 30. Qual o número que eu vou multiplicar? Mas aí vai ficar 2 vezes 15 dá 30, vai ser igual. E ali ele está dizendo que tem que ser menor do que 30. Qual vai ser o valor de x? 14. Se eu botar 15, gente, vai ficar igual. Isso, Marcos. Ele não pode ser igual. Ele está dizendo ali, ó, 2x é menor que 30. Então, 2 vezes 14 dá 28. E 28 é menor do que 30. Então, 2 vezes 15 dá 30. 30 é igual a 30. Pronto. Nós terminamos o exercício com uma inequação. Então, vai ser agora o que nós vamos trabalhar. Agora sim, vamos resolver as inequações. Então, você tem aqui o seguinte. Considere a seguinte sentença. Marta adicionou 5 ao triplo de um número e obteve soma maior que 50. Então, vocês já estão vendo aí o seguinte. Eu já tenho, além da desigualdade, eu tenho uma incógnita. Nesse caso aí, quem é que está representando a incógnita? Okay, um número que eu não conheço. Então, ele adicionou 5 ao triplo de um número. Então, perceba o seguinte, a partir de agora, quando aparece uma incógnita, pelo menos uma, eu não tenho simplesmente uma desigualdade, eu tenho uma inequação. E a inequação é o quê? Uma inequação é quando eu tenho pelo menos uma incógnita
e a tal desigualdade, que a gente está vendo aqui o tempo inteiro. Apareceu isso, eu tenho uma inequação. E aí, essa desigualdade, no caso aí desse exemplo, ele vai ficar assim, ó, 3x mais 5 maior que 50. Ou seja, ela adicionou 5 ao triplo de um número. O número que eu desconheço é x, então o triplo de x, 3x. 3x mais 5 maior que 50. Então ele já está avisando aqui, ó, toda desigualdade que contém uma ou mais incógnitas, damos o nome de inequação. Portanto, a desigualdade 3x mais 5 maior que 50 é uma inequação de incógnita x. E aí você tem os vários exemplos que ele dá aí. E mais uma coisa aí, é importante o processo de transpor uma sentença da linguagem corrente, que essa daqui é a parte mais importante, para a linguagem algébrica por meio de uma inequação. E aí vamos ver aqui alguns exemplos para vocês não esquecerem. Então, transformar a linguagem corrente em uma linguagem algébrica. Quando vocês começarem a ler lá as situações, os probleminhas, não ficar se perguntando, não estou entendendo como é que resolve, como é que eu vou transpor isso aqui, como é que eu vou representar isso aqui por meio de uma linguagem algébrica. Então ele está dando alguns exemplos aqui que vocês vão ver o tempo inteiro. O quadrado de um número inteiro é maior que o seu sucessor. Então, olha lá, ó, x ao quadrado é maior do que x mais 1. Lembre-se, a ideia de sucessor. Então, olha só, o sucessor de 1, quem é? É 2, não é isso? Por que o sucessor de 1 é igual a 2? Porque para encontrar o sucessor, eu vou adicionar 1. Então, 1 mais 1 é igual a 2. Por isso, eu tenho o sucessor de x. Para encontrar o sucessor dele, eu vou adicionar esse 1 ao x. Então, x mais 1 é o tal sucessor. Se eu quisesse o antecessor, justamente. Então, o antecessor de x, eu vou fazer o quê? Eu vou subtrair 1. Então, no caso, seria x menos 1. Okay? São linguagens que vocês têm que saber. Se eu quisesse representar três números consecutivos, três números naturais consecutivos, por exemplo, 1, 2 e 3. Por que eu sei que o 2 e o 3 são consecutivos? Porque eu pego o primeiro número natural, que foi o 1, que eu dei como exemplo, adiciono 1, encontro 2. Eu pego do primeiro número, adiciono mais 2, eu encontro 3. Então, 1, 2 e 3 são números consecutivos. Então, se eu pegar três números consecutivos, quem são eles? Quando eu falo três números consecutivos, primeiramente, eu não sei quem são esses três. Eu dei os exemplos do 1, 2 e 3. Como é que vai funcionar, então, para um número que eu não conheça? Então, quem são os três números consecutivos? X, o primeiro sempre. Depois de x, quem é o próximo número? Quem é que vem depois de x? X mais 1. Quem é que vem depois de x mais 1? X mais 2. Então, essa é a ideia de consecutividade, ok? Vamos lá, vamos continuando. A metade de um número, menos 5, é menor ou igual ao dobro desse número. Está aí a representação, ó. Y dividido por 2 menos 5. Então, ó, y dividido por 2 menos 5 é a metade de um número menos 5. É menor ou igual que o dobro desse número. Então, quando ele fala o dobro desse número, é o mesmo número que você usou anteriormente. Se você usou x, 2x. No caso, ele usou y, 2y. Então, fique atentos. Se ele quisesse outro número, ele falaria, ó, é igual ao dobro de outro número. A soma de dois números é igual a 10. Dois números que eu não conheço. M mais N é, no máximo, é igual a 10 no máximo. Desculpe, é igual a 10 no máximo. Então, M mais N é menor ou igual que 10. O antecessor de um número inteiro é igual ao cubo dele no mínimo.
Então, se é no mínimo, ele é maior ou igual que esse número. Então, o antecessor, k-1. Eu poderia ter usado x, ok? Então, pode-se usar qualquer letra. Então, k-1 maior ou igual que k elevado ao cubo, sendo k um número inteiro, ok? Pertence ao conjunto dos números inteiros. É o significado disso que vocês estão vendo aqui, ó. K, aqui ó, tá x, é um número inteiro. O triplo do salário de Paula é menor que o dobro do salário de Quirino. Então, não entendeu o que, Eduardo? O K pertencente a Q, ou no mínimo, ou esse tal do no mínimo. A soma de 2? Sim, a soma de dois números. São dois números que eu não conheço. Ó, a soma de dois números. Eu poderia ter falado x mais y. Aí eu falo assim, ó. A soma de dois números inteiros. Ele falou lá é no mínimo, não foi isso? Eu vou mudar aqui para no máximo. Cadê? Deixa eu ver aqui. Não, ele falou no máximo. Vou mudar para no mínimo. Vou botar assim, ó. A soma de dois números é, no mínimo, igual a 7. Então, se eu falar a soma de dois números é, no mínimo, igual a 7, o que é que vai acontecer se é, no mínimo, igual a 7? Quer dizer que ele tem que ser maior. Mas ele pode ser igual também. Então, ó, maior ou igual que 7. Se eu falar assim, ó, a soma de dois números consecutivos é igual a 3 no máximo. A soma de dois números consecutivos é igual a 3 no máximo. Quem são os dois números consecutivos? O primeiro número é x. Quem é o segundo número? X mais 1. Então, mais x mais 1 é igual a 3 no máximo. Então, quer dizer que ele tem que ser menor que 3. Mas ele pode ser igual também, porque ele está dizendo que é no máximo. Então, menor ou igual que 3. Ok? Então, você tem que entender esse negócio de no mínimo, no máximo, dois números inteiros. Dos dois números vocês não conhecem, então você vai representar por letras. Okay? A diferença entre dois números. Então, ele poderia ter colocado assim, ó, a diferença entre dois números é no máximo igual a 2. Como é que seria? Represente aí para mim a diferença entre dois números. Coloca aí no chat. A diferença entre dois números é no máximo igual a 2. Como é que seria a representação dele? A diferença entre dois números é no máximo igual a 2. Como é que seriam essas respostas? Isso mesmo, Júlia. Correto. Então, é no máximo igual a 2. Então, x menos y é menor ou igual que 2. Isso aí. Então, vamos lá. Ok, Eduardo? Tudo ok? Bom, são linguagens. O quíntuplo, desculpe, o quádruplo de um número natural não é menor que o quíntuplo de seu antecessor. A ideia aí, ó, quíntuplo de seu antecessor, eu vou pegar esse 5 daqui, ó,
está multiplicando pelo antecessor dele. Eu não sei quem é esse tal número, ele está representado por n menos 1, poderia ser x. Quíntuplo quer dizer que aqui eu tenho uma distributiva para poder resolver em seguida. Então, quíntuplo do antecessor. Se fosse quíntuplo do sucessor, seria 5 vezes n mais 1. Vamos lá. Deixa eu apagar tudo aqui. A solução de uma inequação com uma incógnita. A solução é todo o valor que torna a sentença verdadeira. Então, para tornar essa sentença verdadeira, eu vou substituir os valores da incógnita por valores reais ou simplesmente resolver. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, vou botar igual. Bom, vou botar menor igual. Então, eu tenho aqui essa inequação. 5x menos 2 é menor ou igual que 3. Bom, se eu pedir para você substituir o valor de x por 1, essa sentença é verdadeira? Vai ficar verdadeira? Diz aí. Pronto, vamos substituir. Então, botar aqui, ó, se x for igual a 1, vamos ver aqui, vai ficar 5 vezes 1 menos 2 menor ou igual que 3. Então, vai ficar 5 menos 2 menor ou igual que 3. E aí eu vou ter o quê? 3 menor ou igual que 3. Então, eu digo que ela é verdadeira, não é isso? Muito bem. Se eu substituir por 2, ela vai se tornar verdadeira? Se x for igual a 2. Vamos ver aqui? Não. 5 vezes 2 menos 2 menor ou igual que 3. Então, nós temos 10 menos 2 menor ou igual que 3. E aí, nós temos 10 menos 2, 8 menor ou igual que 3. Falso. Então, já percebemos que x não pode ser 2. Agora, se eu colocar x igual a 0, ela vai ser verdadeira? Vai sim. Vamos ver. 5 vezes 0 menos 2 menor ou igual que 3. Então, nós temos 0 menos 2 menor ou igual que 3. Por fim, nós temos menos 2 menor ou igual que 3. Verdadeiro. Se eu colocar x igual a menos 1, para finalizar aqui, vai ser verdadeiro? Não? Vamos ver? 5 vezes menos 1, menos 2, menor ou igual que 3. 5 vezes menos 1, aqui é vezes, para não ficar parecendo menos. 5 vezes menos 1 dá menos 5. Menos 5 menos 2, menor que 3. Bora lá. Menos 5 menos 2 dá menos 7. E menos 7 é menor ou igual que 3? É verdadeiro.
Pronto, então dizemos que esta inequação ele tem como possíveis soluções o zero, o 1, o menos 1. Mas só tem essas? Não. Então, para a gente saber o resultado dessas inequações, a gente teria que resolver. Mas solução de uma inequação é toda vez que eu tenho um elemento que torna essa sentença verdadeira. Quem são os elementos? São os valores pelo qual eu substituí ali. Ó. Quem foi que tornou essa sentença verdadeira? O 1, o 0 e o menos 1. Então, é chamado de solução da inequação. E essas soluções elas também são chamadas raízes. Então, elas tornam as sentenças verdadeiras. Vamos lá. E ele tem aqui, ó, o universo. É outra coisa para a gente relembrar lá do 7º ano. O universo numérico associado a uma variável ou uma incógnita é o conjunto de todos os valores que ele pode assumir a princípio em determinado contexto. Vamos voltar aqui para como um exemplo. Vocês viam o universo assim, ó, sendo o universo igual a n, ok? Nesse caso daqui, aquele 5x menos 2, eu quero a possível solução de 5x menos 2 menor ou igual que 3. O que está acontecendo aí? Quando eu determino o conjunto universo, significa que a minha solução ela só pode pertencer a esse conjunto universo. Então, esse conjunto universo aí tem que ser, a minha solução tem que ser um número natural. Quem são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4 são números infinitamente positivos. Ok? Então, vai do 0 até mais infinito. Então, lembrando lá da questão anterior, quem era o único número que satisfazia, que poderia satisfazer essa solução dessa inequação daí? Quem seria o único número que iria satisfazer a solução desta inequação? O número 1. E o número, aliás, quem era o único número não. Quem eram os números, os possíveis números? O número 1, não é isso? E o 0. Porque são dois números naturais. Mas você pode fazer o seguinte. Qual seria a outra forma de você resolver e ver rapidamente quem seriam as respostas? Resolver a inequação. Vamos resolver aquela. Como é que você resolve uma inequação? Da mesma forma que resolve uma equação. Então, 5x, vou já logo jogar para o segundo membro, mais 2. Então, 5x é menor ou igual que 5. Então, x vai ser menor ou igual que 5 dividido por 5. X tem que ser, vou botar para cá, x tem que ser menor ou igual que 1. Quem são os números naturais menores ou iguais que 1? Ah, desculpe, vai aparecer aí agora para vocês. Quem são os números iguais ou menores que 1? Menos do que 1. Quem são eles? Vou refazer a pergunta. Quem são os números naturais menores ou iguais que 1? 1 e 0. Então, a solução dentro desse conjunto universo, que ele está me limitando, ok? Seria o quê? 1 e 0, ok? Somente. Se ele mudasse esse conjunto daqui, preste atenção aqui agora o que vai acontecer. Para o conjunto dos números inteiros,
Qual seria a minha solução? Deixa eu apagar aqui também. Pronto, eu vou perguntar. Tá vendo que eu mudei ali o conjunto universo? Meu conjunto universo agora é inteiro, não é mais natural. Já está resolvida a minha inequação. Qual seria a solução dentro desse conjunto agora? E aí? Quem são os números inteiros? Não. Números inteiros menores ou iguais que 1. Você reparou que é muito bem, Júlia, é isso aí. É muito mais abrangente. Então tem bem mais números, justamente o que a Júlia colocou aí. 1, 0, -1, -2, -3, infinito. Bom, como a gente não pode representar todos os números inteiros, nós vamos generalizar. Então a solução ele vai mudar. Como é que vai ser? Como é que eu vou representar a solução? Vocês vão lembrar aqui agora. Ó. Solução, a gente vai colocar escrito assim. Ó. X pertence a Z, ou seja, a solução tem que ser um número inteiro, como ele está dizendo aqui no conjunto do universo, tal que x, aí eu coloco aqui, ó, menor ou igual que 1. Como eu não posso colocar todos os números inteiros, eu vou abranger neste formato daqui. No caso, quando a solução era um número natural, eu só tinha apenas duas soluções possíveis, que era o 0 e o 1. Aqui não, eu tenho infinitas possibilidades, porque eu ampliei o conjunto universo. Então, como eu ampliei o conjunto universo, minha solução é bem maior. Foi ampliada também, como Julia colocou lá. 1, 0, -1, -2, -3 e vai ao menos infinito. Como eu não posso colocar todos, eu vou generalizar a minha solução nesse formato aqui, que eu vou ler mais uma vez. Solução é igual a x pertence a z, tal que x é menor ou igual que 1. Lembram que vocês faziam isso no 7º ano? Estão lembrados? Posso sim. Olha só, como eu generalizei o conjunto universo agora é z. Antes era número natural. Eu tinha apenas, quando era z, eu tinha apenas duas soluções possíveis. Ou, desculpa, quando eu tinha n, que era o conjunto dos números naturais, eu tinha apenas duas soluções possíveis. Era o 0 e o 1. Como eu ampliei o meu conjunto universo, que é o z, agora é o conjunto dos números inteiros, minha solução também se ampliou. Então, além do 0 e do 1, que são dois números inteiros positivos, eu tenho -1, -2, -3, que são os números, todos os números inteiros negativos. Então, eu tenho infinitas soluções. Como eu tenho infinitas soluções, eu não posso colocar elas assim. Solução igual a 1, 0, -1, -2. Não vou colocar dessa forma. Eu vou generalizar assim, que eu vou ler mais uma vez. Solução é igual a x pertence ao conjunto dos números inteiros. Eu vou usar sempre o conjunto universo que está aqui. Okay? Tal que, como é o nome dessa barrinha, ou de forma que, de modo que, x é menor ou igual que 1. Pronto. Vamos então? Verifique que as sentenças matemáticas a seguir são inequações. Então, a gente vai primeiro verificar se é uma inequação. Em seguida, em caso afirmativo, indique quem são as incógnitas, o primeiro membro e o segundo membro. Questão bem boba. Vamos então. 3m mais 2 menor que m dividido por 3. Inequação, não é isso?
É uma inequação. Quem é o primeiro membro? Aliás, a incógnita, no caso. Vamos lá pela incógnita. A incógnita é m. Quem é o primeiro membro? 3m mais 2. E o segundo membro? Pronto. Questão boba. Letra B. É equação ou inequação? Ou é inequação? Não. Tem incógnita? Não tem incógnita, tá vendo? Então não é inequação. Então, ó, não é inequação. Por que a gente sabe que não é inequação? Não possui incógnitas. Letra C. É inequação? Pronto. Sim. Inequação. Quem são as incógnitas? Isso. X e Y. Quem é o primeiro membro? Muito bem. Quem é o segundo membro? Isso. 2y mais 1. Letra D. É uma inequação? Pronto. Inequação. Quem são as incógnitas? Isso. Quem é o primeiro membro? Isso. Menos P. Deixa eu botar aqui direitinho para tá feio. Toda vez que eu preciso da borracha, ele empaca. Menos P mais 2Q. E o segundo membro? Pronto. Questão fácil. Dá um print aí nessa tela. Vamos lá. Questão 7. Traduza as sentenças a seguir da linguagem corrente para a linguagem algébrica por meio de inequações. Subtraindo-se 5 do quádruplo de um número, o resultado obtido é maior que 2. Como é que ficaria? Vou subtrair 5 do quádruplo de um número. Vamos subtrair. Eu tenho o quádruplo de um número e vou subtrair 5. 4x menos 5 é maior que 2. Olha lá. O quadrado de um número é maior ou igual ao dobro dele aumentado de 6. Quadrado de um número, então bora lá. Vou pegar um número aqui elevado ao quadrado. É o que? É maior ou igual, pronto, maior ou igual, ao dobro dele, então 2 vezes x, então 2x, mais 6, aumentado de 6. Tá aí. A soma dos quadrados de dois números... Então, vou somar dois números e elevá-los ao quadrado. Então, a soma dos quadrados, ó, de dois números, de dois números inteiros, é, no mínimo, se é no mínimo, então ele é maior ou igual que, não é isso?
A é no mínimo igual a 8. Tá aí. O triplo de um número natural é, no máximo, se é no máximo, não é isso? Ele é menor ou igual. Então já fique atento a essas nomenclaturas. Se é no máximo, quer dizer que ele é menor ou igual ao sucessor dele. O triplo de um número natural, não é isso? É no máximo, então, o triplo de um número natural. Vou botar aqui, vou mudar 3, botar x, vamos usar x o tempo inteiro. O triplo de um número natural é no máximo, então se é no máximo, ele é menor ou igual ao sucessor dele. Se eu usei x, quem é o sucessor de x? X mais 1. Tá aí. A metade do preço desse celular não ultrapassa. Se não ultrapassa, não é isso? Ele é menor ou igual. De novo. Olha lá, a metade do preço do celular, desse celular, não ultrapassa o dobro do preço daquele outro. Se é outro celular, então eu vou colocar outra incógnita. Então são duas incógnitas diferentes. Então a metade do preço. O primeiro celular, vou chamar de x, a metade do preço dele. Então eu vou dividir por 2. Se não ultrapassa, é porque é menor ou igual que o dobro daquele outro. É outro celular, então eu vou representar outro diferente por outra letra. Então, dobro de outro. Tá aí. O consumo de Marta no shopping excedeu o consumo de Natália em mais de 12 reais. Se excedeu, então Marta menos Natália é maior do que 12 reais. Então, se o consumo dela, eu estou comparando, né? Isso comparar é uma subtração. Então, de Marta menos Natália, o que é que acontece? Excedeu. Excedeu é porque é maior. 12 reais. Acrescentando-se 1 ao triplo de um número, o resultado obtido não é menor que a soma dele com a sua quinta parte. Então, acrescentando 1 ao triplo de um número, olha lá, o triplo de um número é 3x. Vou acrescentar 1. Ok? Aí ele está dizendo aqui, ó, o resultado obtido não é menor. Então, quer dizer que é maior, pode ser maior e pode ser igual. Então, é maior ou igual a soma dele com sua quinta parte. Quinta parte é o quê? É divisão por 5, não é isso? A soma dele quem? Do próprio número, x, mais a sua quinta parte. Tá aí. Dá o print aí nessa tela. Vamos ver a última aqui. Analise os números menos 3, 2 e 7 são soluções de cada inequação. Vocês já sabem fazer isso. Bora lá. O que é que eu faço? Se x for igual a 2, vou botar aqui letra A. Vamos lá. 2 vezes 2 mais 1 menor ou igual a 5.
Então, 4 mais 1 menor ou igual a 5. 5 é menor ou igual a 5. Verdadeiro. Agora vamos ver se x for igual a 3. 2 vezes 3 mais 1 menor. Nesse caso aqui é menos 3, não é isso? Menos 3. Desculpe-me. Para eu prestar atenção, chamar aí minha atenção. Menor ou igual que 5. Então, 2 vezes menos 3 dá menos 6 mais 1 menor ou igual que 5. Menos 6 mais 1 dá menos 5. Menos 5 é menor ou igual que 5? Também é verdadeiro. E x igual a 7. A gente já sabe que aqui vai dar 7, 7 vezes 2 já dá 14. Já sabe que não vai dar. Então, nós temos aqui, ó, 2 vezes 7 mais 1 menor ou igual que 5. 14 mais 1 menor ou igual que 5. 15 menor ou igual que 5 é falso. Então, quem são as soluções? 2 e menos 3, não é isso? Isso. Anota aí para a gente fazer a letra B. Vamos lá, letra B. Vou botar a letra B aqui. A letra B é letra B, nós temos o seguinte. Quando x for menos 3, nós vamos ter 4 vezes menos 3, mais 6, maior que 3 vezes menos 3, mais 3. Então, eu tenho menos 12, mais 6, maior ou igual que menos 9, mais 3. Então, nós temos o que? Menos 12 mais 6 dá menos 6. Menos 9 mais 3 dá menos 3. Menos 6 é maior que menos 3? Hein? Não, então é falso. Então, a gente já sabe que menos 3 não é solução. Quando x for igual a 2. Quando x for igual a 2, nós vamos ter aqui, ó, 4 vezes 2, mais 6, maior que 3 vezes 2, mais 3. 4 vezes 2, 8, mais 6, maior que 6, mais 3. 8 mais 6 dá 14, maior do que 9. É verdadeiro, não é isso? Então, 2 é a solução dessa inequação aí. E, por fim, quando for x igual a 7. Então, nós vamos ter 4 vezes 7, mais 6, vai ser igual a 3 vezes 7, 3 vezes 7, mais 3. Então, eu tenho 28 mais 6, igual a 21 mais 3. 28 mais 6 dá 34. Por que eu estou colocando igual?
não é? É maior. Trinta e quatro é maior do que 24, então é verdadeiro. Espera aí, deixa eu colocar aqui. Maior, maior. 34 é maior que 24. Então é verdadeiro. Então as soluções, no caso da letra B, é 2 e 7. Menos 3 não é a solução. E para finalizar a aula de hoje, 2 minutinhos, a resolução da inequação, que vocês já sabem como é que resolve, mas vocês só vão ver uma coisinha aqui a mais. Bom, o que é essa coisinha aqui a mais? Vamos relembrar daqueles sinaizinhos aqui, ó. Vamos voltar aqui rapidamente. Eu tenho aqui, por exemplo, aquele 5x menos 2. Maior que 3. Sendo universo, agora a gente vai ampliar mais ainda. Que significa que é qualquer número racional. Então, vocês já sabem resolver. Então, você tem aqui, ó, 5x maior que 3 mais 2. 5x maior do que 5. Ó, resolvendo, 5 dividido por 5. X é maior do que 1. Minha solução algébrica é x pertence a Q, como vocês já sabem, tal que x tem que ser maior do que 1. Essa é a solução algébrica. Nós temos a solução geométrica. Para a solução geométrica, nós vamos precisar da reta numérica. E a reta numérica é simples, ó. Quem é a solução? Maior do que 1. Maior do que 1, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar bolinha aberta. Vou dizer que isso aqui representa o número 1. E são todos os números racionais maiores do que 1. E eu vou pintar todos esses números aqui. Ou seja, pode ser 1,1, 1,01, 1,2, 2, 3, 4. E aí eu vou lembrar para vocês uma coisinha aqui, o significado. Vocês viram isso no 7º ano, mas vamos relembrar aqui. Bolinha aberta, bolinha fechada, qual é o significado de cada uma delas? Ok? Vamos lá? Olha só. Toda vez que eu tiver os sinais maior que, menor que, eu vou usar a bolinha aberta. O que é que significa isso? A bolinha ou não preenchida, como vocês quiserem. O que é que significa isso? Significa que eu não vou incluir os valores, como da questão anterior. O número 1, como solução, ele não pode ser, ok? Se eu substituir, não vai dar verdadeiro, porque ele não é maior do que... O número 1 não é maior do que 1, ele é igual. Então, eu não incluo ele na solução. E toda vez que eu tiver na equação com maior ou igual que, menor ou igual que, eu vou pintar a bolinha em seu anterior. Vamos ver um exemplo para finalizar a aula. Eu tenho aqui, por exemplo, 3x mais 7 é menor ou igual que 3. Vamos lá. Vou resolvendo. 3x é menor que 3 menos 7. 3x é menor que... 3 menos 7 dá quanto? Menos 4, não é isso? Então, x vai ser menor ou igual que... Estou esquecendo menor.
menos 4 terços. Você vai dizer assim, mas como é que eu vou representar geometricamente? Algebricamente, você já sabe, ó, solução, sendo o conjunto universo Q, você vai ter lá, x pertence a Q, tal que x é menor ou igual que menos 4 terços. Pronto, minha solução está pronta. Mas e a solução geométrica, que é uma reta numérica? Eu vou colocar a reta, tem que ser menor ou igual a 4 terços. Precisa colocar na posição correta, professor? Não. Menor ou igual é no sentido decrescente, é nesse sentido. O que é que eu vou fazer? Se eu estou usando o bolinha, ou se eu estou usando o sinal menor ou igual que, eu vou usar quais dessas situações? O bolinha preenchida ou bolinha vazia? O bolinha preenchida, não é isso? Porque ele é menor ou igual que. Então, venho aqui, ó, coloco bolinha preenchida, por isso que eu pinto. Coloco menos 3 quartos. E ele é menor ou igual que 3 quartos. Então, por isso, ele inclui o 3 quartos, o menos 3 quartos. Então, ó, é menor ou igual. Então, vou achurar, ou seja, riscar todos os valores menores ou iguais a menos 3 quartos. Ok, turma? E é isso que vocês vão fazer em casa. Resolver na equação. Se ele pedir apenas para você resolver aí na equação, você só vai colocar essa daqui como solução. Se ele pedir a solução na reta real, ou solução geométrica, você vai colocar essa de baixo. Mas o importante é, dê um print nessa tela. Tá vendo aí bolinha vazia, bolinha fechada? Você só pode usar bolinha vazia se você estiver usando os sinais maiores que, menores que. O bolinha preenchida, maior ou igual que, menor ou igual que.